Olá, voltamos, são 16 horas e 36 minutos, repito, 16 horas e 36 minutos. Eu já estou aqui no estúdio com o Dr. Marlon Batista e nós vamos falar hoje com o Dr. Marlon Batista acerca das dificuldades encontradas hoje pelos pacientes no Serviço Público de Saúde. Ele que por muito tempo trabalhou, obviamente, no Serviço Público de Saúde, mas também sobre os vários ataques hoje sofridos por médicos que também não escapam dos haters nas redes sociais. Doutor Marlon, seja bem-vindo mais uma vez, querido. Obrigado, querido. Eu que agradeço estar sempre aqui falando com você, é um prazer. Diga-me uma coisa, no processo aí da rede pública, parecemos um pouquinho mais próximo, certo, querido. Parece que nós estamos enxugando gelo. Levanta mais na luz. Espera um pouquinho. Aqui. Beleza. Tudo bem? Parece que nós estamos enxugando gelo, né? O governo diz que investe milhões, e de fato se investe milhões no critério respectivo à saúde pública, mas as filas continuam para tratamentos, para assistência, para exames. O senhor ficou no processo ali da saúde pública por quantos anos? Então, eu sou formado há 9, né? Certo. Eu fiquei na saúde pública durante Já uma década quase de formação, pois é, né? muito tempo. Muito tempo. 6 a 7 anos eu Certo. fiquei vivendo intensamente, porque eu trabalhei em posto de saúde, Tá. eu trabalhei em plantões Tá. e eu trabalhei no Covid, na linha de frente. Foi mesmo? Na linha de frente. No Durante serviço 2 anos público? foi. Eu não dava mais plantão e aí Ah. fecharam as clínicas, eu fui trabalhar e E dei na minha época, contribuição na lá. época você ficou em que local? Lá em Estância, lá no Regional de Estância. Como é que foi essa experiência aí, que nós falamos muito, né? Cara, Mas- foi uma experiência complicada. Então, você saía de casa, era diferente a relação. Quando você vai na emergência, você atende um paciente, você vê ele daqui a 4 meses, daqui a 5 meses. Na UTI, você vê o paciente que você entubou na outra semana, você já chega querendo saber dele. E ele está lá entubado, e aí na outra semana ele está lá ainda. Então, você gera um vínculo maior. Um grande problema também na época do Covid é que você tinha que dar notícia do óbito, que a gente aprende na faculdade, mas só aprende fazendo. Horrível, né? Você tinha que fazer por telefone. Entendi. Você sabe quantos óbitos eu falei por telefone e o familiar, o parente, se desesperava de gritar no telefone e desligava. Então, era uma angústia. Eu fazia isso, cara, toda semana, 2, 3 vezes. A relação de médico, Era muito difícil. a relação de vocês na medicina, né? Com a questão da morte, óbvio que é um trabalho que lida diretamente com a vida, mas também lida diretamente com a morte, né? É mais acessível ou vocês acabam, de fato, somatizando a depender do tipo de morte e levando isso um pouco para casa? Então, isso Entende acontece. a minha pergunta? Entende. Entendi. No começo, isso acontece bem mais. Certo. Depois de um tempo, não é que a gente não vá sentir aquilo, mas, por exemplo, na UTI Covid, a gente estava aprendendo a tratar. Tá. Então, um paciente foi a óbito aqui, do seu lado, e o paciente você tem que entubar daqui a 5 minutos. Então, ou você é forte o suficiente para você conseguir entubar com eficiência e superar aquilo ali, pelo menos que momentaneamente, ou você não dá para trabalhar com isso. Claro que depois que você dá um tempo, você perder 3 pacientes hoje, você não tem como você ir para casa feliz com isso. No final da pandemia, eu não estava bem. Mesmo? Eu não estava bem. Me fala o que é não estar bem. Tem uma pergunta, Luciano, como é que eu enxergo aquela pergunta ali? Abre esse WhatsApp aí para saber se é de agora. Oi, Denis, boa tarde, concordo com você plenamente. Ítalo Rafael, do Fernando Collor. Todos do Fernando Collor, um abraço imenso, sintonizados na Rádio Jornal. Com detalhe agora, viu, doutor Marlon? Daqui a mais ou menos 2 semanas, nós vamos estar com a Rádio Jornal também no aplicativo, na palma do celular. Então, vocês vão aprender com facilidade a baixar o aplicativo. Não só somente escutarão, mas vocês também poderão assistir ao programa ao vivo agora. Fantástico. Na palma da mão. Abriu uma televisão na palma da mão, toda a programação da Rádio Jornal. Meu querido, o que é não estar bem no final? Explica você como médico qual foi a condição na qual você se encontrou no final da Covid. Começar a dar esses óbitos com muita frequência mexe com você. Você Tá. vai para casa, você não fica bem, você somatiza, como você bem perguntou. Então você vai ficando mal, você vai lembrando daquela família, você vai lembrando daquele paciente que você entubou, será que ele melhorou, será que ele não melhorou? E o que acontecia muito era assim. O paciente, você liga para fazer um boletim na UTI Certo. Covid, o paciente evoluiu ou não, todos os dias.
E aí, às vezes, você fazia um boletim pela manhã, que o paciente teve uma leve melhora, claro, com todo cuidado de dizer se o paciente está na UTI, é um paciente grave, mas ele teve uma leve melhora. E à noite ele ia a óbito. E aí? Muito rápido. Né? Muito rápido, cara. Doutor, não estou entendendo. Você disse que ele melhorou e à noite ele foi a óbito. Então, como é que você explica isso, se você não sabe explicar? Na época do início, Sim. ninguém sabia muito bem o que é que acontecia. No início Qual era a densidade dessa doença? é né? só obeso idoso, depois é jovem também, e aí a gente não sabia o que fazer. Então isso mexia demais com você, porque você falava com aquele mesmo familiar que às vezes ia atender o telefone feliz. Ah, deve ser uma boa notícia, mais uma. E era o óbito. Então, muito complicado. A cabeça ficou complexa. Ficou. E aí entrou em algum tratamento como médico, porque médicos têm, às vezes, vergonha de falar que surta um pouco. Não, né? eu surtei completamente. Eu faço terapia, acho que todo mundo deveria fazer. Eu acho que tem que ser lição de casa. Inclusive, eu mando meus pacientes fazerem. Me ajudou, porque eu faço desde há uns 8 anos. Eu acho que é importante todo isso, mundo né? deveria fazer. O serviço público, nós temos a impressão de que enxuga-se gelo, né? Vemos que o dinheiro é investido, há pessoal qualificado. Em contrapartida, as filas elas não caem, né? O atendimento nunca está contento. Nessa sua experiência aí de 7 anos, né? Isso, no serviço 7 anos, público serviço lá, na linha de frente, trabalhando como médico, estância, aqui também na capital? Itabaiana, aqui na capital. Itabaiana, Zona aqui na Sul, capital, Zona Sul. Qual era o problema que você detectava, de modo tal que se tornam infindáveis as filas, dando a impressão de que o povo brasileiro é extremamente doente? Ou é mesmo extremamente doente? Então, eu acho que não é só isso. Tá. Por exemplo, eu trabalhei em um município de Itabaianinha. Tenho muito carinho pelo interior lá. Trabalhei lá 4 anos. Certo. Já teve dia de eu atender, Denison, 180 pessoas. Meu Deus do céu. Então, me explique como é que eu vou dar uma medicina de qualidade se eu atendo 180 pessoas. Isso é porque tem que atender, né? Demanda. Então, não existe... Como é que faz para diminuir isso? O posto de saúde atender bem. Certo. E o paciente ter a conscientização que aquela dor nas costas, aquela gripe, aqueles sintomas mais simples de se resolver no posto. Mas se ele for para o hospital e não for atendido, é briga. Então já entra a questão política e já liga para o diretor. Então, mexe muito com isso aí. Talvez entender o que é serviço de posto de saúde, o que é serviço de hospital, melhoraria o serviço do hospital e melhoraria a prevenção. Se ele vai mais para o posto, ele vai menos para o hospital. Então, ele é mais cuidado ali com o médico já do PSF. Seriam 2 etapas diferenciadas Exatamente. no caso do processo, Exatamente. né? Uma para situações menos graves, preventivas, né? Exatamente. Que é o exame que vai ser passado, Exatamente. é uma pequena dor, né? E o acompanhamento. E a outra, no caso, para situações mais emergenciais, né? Exatamente. Essa divisão não existe. É dificultosa. Certo. É dificultosa. Por exemplo, já teve vezes de o paciente estar com AVC, um paciente infartando e os pacientes esperando com situação azul, né, que a gente chama. Tá. Mais simples e não entendem. E a gente lá dentro tratando um infarto e um AVC. E o pessoal aqui. Então, entender o posto de saúde funcionar melhor, ter mais fichas para atender no posto de saúde, porque às vezes só tem 20, o cara chega às 5 da manhã, em frente ao posto, e para pegar a ficha e não consegue pegar. Então vai no outro dia, vai no hospital. Se ele está com a dor, ele ficou lá às 5 da manhã em frente ao posto, não conseguiu a ficha, que eram só 20, ele vai no hospital. Tem havido agora, há 2 pontos, né? De um lado, nós temos a questão de mais médicos, não projeto do governo, eu falo mais médicos mesmo. Ah, certo, com certeza. Mais universidades, né? Você tem aí a Federal de São Cristóvão, a Federal de Lagarto, né? Tem a Federal de Estância, se eu não me engano, né? Federal de Estância. Então, nós temos a UNIT também em Estância, né? E temos a UNIT aqui na capital. Todas elas com curso de medicina. E o mercado, quando os médicos começam a surgir em maior intensidade, é porque realmente há uma necessidade, tá? Ou você já pensa que deveria haver um controle maior para que não haja desvalorização da profissão? Eu acho que isso está chegando perto. Está chegando. Me fala sobre isso. Eu vou lhe falar. Eu sou concursado em Itabaiana. Não sei se você sabia disso. Não sabia. Nada contra Itabaiana, tenho um carinho especial pela cidade, também trabalhei lá. Tá. Mas era para eu estar lá. Era para ter um plano de carreira mais atraente para mim. Certo. Para eu ser concursado lá e, depois de uns anos eu vou evoluindo, Mas
a remuneração não era tão legal. O que é a remuneração de uma cidade dessa do interior? Vamos lá. 40 horas, o valor, tá Sim, falando? sim. Mais ou menos 6, 7 bruto. Não tem condições. Para você ficar 40 horas. Não tem condições. Então, como é que você vai se mudar para lá, ficar Seja lá? R$11, né? Vamos Exatamente. bater isso de novo, né? Quer dizer, Exatamente. 40 horas, o médico tem que dar 40 40 horas, horas. ou no hospital, ou seja, 8 horas diárias. No posto de saúde. No posto de saúde. Posto de saúde. Era o Seriam meu concurso. 8 horas semanais, diárias, né? exatamente. Durante 5 dias da semana? Eu acho que só folgava um turno ou 2 turnos. na Pronto. minha época. E é nesse revezamento que vocês fazem, né? Exatamente. Mas 40 horas, 6 mil brutos, né? 6 a 7 mil brutos. Quando é o se concurso. tira, no caso, né? Gasolina, moradia e o imposto, que tem o Pois é. imposto, né? Exatamente. Normal. Com certeza. Vai para R$4.800, no máximo, eu acho, de salário líquido. Pois é. Não vai ter médico, Não. né? Concursado. Por isso que está inchando de médico. O médico quer ficar na capital. Ele não quer ir para essa condição. Então, aí nos interiores, na marginalização, vai ficando sem médico, porque não tem estrutura para gente. Nem estrutura física, nem Isso financeira. não vai colapsar também, não, o mercado da capital? Vai. Chegar uma hora em que, exemplo, eu termino medicina, né? E aí nem todo médico tem condição que você tem. De abrir uma clínica e ter uma clínica lotada. Vamos ser realistas, né? Com certeza. Há médicos que vão ter que trabalhar nos postos de saúde de cidades do interior, Com inclusive. certeza, com certeza. Ok. Se ele não quer ir, não vai dar para ser suprida ou ele ser absorvido, todos eles serem absorvidos Com na certeza. capital. Alguém vai ter, até pela quantidade de médicos, de ir trabalhar basicamente no interior. Com certeza. Isso corre o risco de minimizar ainda mais a valorização do médico? Com certeza. Com certeza. Você já percebe isso? Eu formei em 2014. Tá. Quando eu formei, Sim. eu não sou de origem, então, eu sou de origem humilde. Sim. E aí eu tinha que trabalhar. E eu trabalhava muito, a ponto do... Eu dei 2 plantões seguidos. Sim. Aí eu, poxa, preciso descansar. O povo ligando para mim, não, doutor, vem aqui que tem um plantão aqui que faltou não sei quem. Era me pegando pelo braço para trabalhar. Certo. Não é assim mais. Hoje em dia, não é assim mais. Existia uma Eu tenho familiares necessidade maior. Tenho familiares que formaram agora e não é dessa forma. Hoje em dia, tem recém-formado não trabalha em alguns locais. Exigem que tenha um tempo de experiência. Não era assim. Então, o que é isso aí? Está modificando. O generalista, daqui a um tempo, ele vai ter problema. O generalista é o médico que não tem especialidade. Exatamente. Basicamente lá, né? Exatamente. E que está ainda no posto, ou que está começando a carreira, enfim. Exato. Você acha que isso vai chegar um momento em Vai, que ele com certeza. pode, de não ter mais espaço de onde trabalhar? Ou diminuir, né, o valor, porque vai ficar aquele valor baixo, esse valor que a gente discutiu, mas se o médico não tem emprego, ele vai acabar pegando. Então, a tendência é que desvalorize ainda mais. É meio que uma desvalorização, sabe, Luciano, pela qual passa o professor. Né? Verdade. Exemplo, olha... Esse processo é até mais longo. Né? Ave Maria, olha, a hora-aula é de 2013, no pré-vestibular Sala 1, era de R$ 55,00 há 11 anos. É a mesma coisa. Né? Hoje seria, se a gente fosse corrigir, uma hora-aula estaria beirando quase os 180, 200 reais. Tá? Hoje, pasme, está sentado, não está? A hora-aula da melhor escola de Aracaju, da melhor, ao terceiro ano, é R$ 70,00. E de uma faculdade, eu não entendo por que ninguém fala sobre isso. Eu não entendo por quê. Impressionante. Esses dias eu fui falar sobre isto, só voltaram me bater. É o contrário hoje. Eu defendendo, só voltaram me bater. O professor de universidade hoje ganha R$ 38,00 com mestrado. Assustador. R$ 42,00 com doutorado. Bruto. Ainda vai entrar um imposto. Com todo respeito, o rapaz que lava o carro no centro da cidade, que joga água simples que ele pegou ali e ele quer sobreviver, é R$ 35,00 para jogar água, para tirar sua sujeira, que vai continuar mais ou menos. Mas ele cobra 35. E o professor que tem um mestrado, doutorado, ele ganha R$ 42,00 hoje a hora-aula. Assustador. Isso é assustador, né?
Você vê mais ou menos esse caminho, né? Eu vejo, porque ontem eu tive uma conversa, eu recebi uma visita de um amigo meu de feira, formou comigo. É médico também? Médico, tá acabando cardiologia. Certo. E a gente tá conversando sobre o que vai fazer. Ele falou, rapaz, tem um plano de saúde lá que meio que toma a cidade toda, ele é de Feira de Santana, onde eu formei, e ele sabe quanto paga esse plano de saúde para cardiologista? Para consulta. R$39. Diga aí, vá. Para você fazer uma análise do coração de alguém, acompanhar com atenção, R$39. Ele falou, Marlon, eu não sei o que fazer. Eu falei, tem que pensar em montar sua clínica depois de um tempo, né? Para a gente não ficar refém disso. Porque isso existe, eu também já sofri com isso. E já está, né? Já está. Isso já está estabelecido. E a gente está falando do especialista. Do especialista. Imagine o... Você não está submetido a isso. Pois é, mas outros tantos já estão tendo que pegar quantas pessoas por dia para ter 500 reais no final do dia. E como é que vai ter um atendimento de qualidade? Lembra que eu falei, atendi 180 pessoas. Aí reclamou do atendimento que foi rápido. Como vai ser devagar? Atendendo 180 pessoas. Como eu vou conseguir fazer? Se não atender, é criticado. Se não atender, é criticado. Se atender rápido, é criticado. É uma luta. É uma guerra. Plantão é uma guerra. Falta reestrutura. Falta reestrutura, né? O outro ponto importante que eu quero que você fale sobre isso é dos ataques, né, que acontecem hoje na rede social. Eu já achei, com todo respeito, e espero que os médicos me entendam, que é uma classe que tem um poder intelectual maior, tanto médicos quanto advogados, eles já foram mais condatos com os outros, né? Já foram mais educados, mais éticos, é a palavra correta. E, de repente, está acontecendo agora ataque de médico com médico na rede. É disputa do mercado? É isso também? Cara, eu acho que é falta de noção? A universidade não está passando que deve haver respeitabilidade? Então, eu acho que o médico que ele está preocupado em fazer um bom trabalho, não dá tempo nem dele fazer esse tipo Não dá, verdade. Mas acontece. Isso resume. Mas acontece muito, né, cara? Isso acontece comigo muito, né? Sim. Você sabe que a gente já conversou sobre isso. Sim. Tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom é que está todo mundo olhando para mim. Então, isso é um bom sinal. Ou estão querendo me imitar, ou estão querendo ver o que eu estou fazendo. Mas é triste, cara, porque a gente precisa se unir, né? Sim. A gente sofre, a gente conversou agora sobre tanta coisa da medicina se desvalorizando e a gente ainda se preocupar em atacar o colega. Que tal conversar com ele sobre o que ele está falando, discordar de forma cortês? Ou novos planejamentos para ressurgir a profissão que é tão importante, né? Cara, tem outras discussões para a gente ter. Ou divergir faz parte da vida, em tudo, em qualquer também relação. Acho. Mas o respeito, né, doutor Mas Marlon? respeito, cara. Sem respeito não tem evolução. Eu nunca ouvi atacando ninguém na sua rede social, é sempre ele instruindo, eu acho isso de suma importância. Mas a gente vive uma sociedade no momento que está agora com falta de ética, né? As pessoas não têm conteúdo e nem aceitam aquelas pessoas que têm conteúdo também. É uma coisa meio maluca, né? Cara, é uma coisa meio contraposta aí. O que é que tem de mais moderno hoje, exemplo, doutor Marlon, que é referência em hipertrofia, emagrecimento. O que é que hoje caiu por terra em conceitos de emagrecimento? Um exemplo. Vamos lá. Isso faz um link com o que você acabou de falar. Eu falo de coisas novas. Sim. Eu estudo, eu leio artigo quase todo dia. Então, eu falo de coisa nova. Então, os ataques vêm. Porque a velha guarda tem dificuldade de mudar. A implante hormonal, meu Deus, esse maluco está fazendo o quê? Isso é feito desde a década de 30. Há injetáveis, que maluco, por que não via oral? Então, a gente vê vários estudos que provam que injetável é muito mais eficiente do que via oral. Que são as vitaminas. As vitaminas, antioxidantes, tudo que a gente consegue colocar na veia. Implante hormonal serve para tratar várias doenças ginecológicas. Então, mulher sofrendo de endometriose, de mioma, de menopausa. Cara, e a gente tem o implante hormonal, que é uma arma fantástica. 90% a 95% das pessoas que colocam implante, recolocam. Pedem a você, é muito engraçado. Qual é a durabilidade? 4 a 6 meses. Tá, né? de 4 a 6 então, meses. Quando dá uns 5 meses, já é o tipo do paciente. Aconteceu até, eu coloquei 2 implantes semana passada. Sim. E aí, doutor, acho que já está na hora. Porque quando vai mudando, a melhora dos sintomas é muito grande. Então, quando ele sente que já está diminuindo, ele mesmo já faz essa relação. Então, implante hormonal e injetável, acho que são os dois pilares assim mais novos no tratamento de obesidade. Ou de controle, no caso de peso. De controle de peso. E junto a isso temos o Ozempic, né? Que é muito falado e muito... não tem essa questão do Ozempic ser visto de fato como aquele que resolve o problema com uma certa
de maneira satisfatória, de maneira eficaz e rápida, mas ao mesmo tempo tem o chamado efeito sanfona? Não. Isso é lenda urbana. Lenda urbana. Na verdade, Denis, se o paciente tiver 150 quilos, existe algo chamado ponto de ajuste. Vou lhe explicar o que é. Por favor. Vamos imaginar que ele perca 50 quilos em 6 meses. O corpo tende a voltar para esses 150, independente de como foi a perda. Quanto mais tempo você se mantém nesses 100 quilos, menos vai diminuindo o ponto de ajuste. Ele vai diminuindo de 150 para 130, para 120, para 110. Conclusão, não é só perder peso, é se manter no peso que perder. Que é a parte mais complexa. Exatamente, é a parte complexa. Então, o efeito sanfona é para todo mundo que perdeu peso e descuidou. Ele vai voltar ao peso por causa desse ponto de ajuste. Então, quanto mais a gente consegue deixar ele no ponto que ele perdeu, 100 quilos estou bem, menor é a chance dele voltar. O problema do Ozempic é o uso indiscriminado e não haver receita controlada para uso. Então, como toda droga, paracetamol dá insuficiência hepática se você usar todo dia de forma indiscriminada. Já tive casos assim. Então, o problema do Ozempic é que o paciente compra sem receita porque o vizinho emagreceu em acompanhamento. Aí toma, não sabe a quantidade exata. Efeito colateral. Tem a ver com peso também? Tem que haver toda essa densidade, cara, né? Meu paciente, Denison, tem meu telefone. Ele fala comigo semanalmente, principalmente por causa do efeito colateral. Um muito comum é náusea. Você quer ficar sentindo náusea, vomitando? Ninguém quer. Então, ele usa o Ozempic numa dose um pouco maior, às vezes a dose do vizinho, tem náusea e joga na geladeira e fica falando mal. Meu paciente, quando começa a ter náusea, ele me manda mensagem, a gente volta a dose, a gente ajusta. Então, essa é a diferença de fazer um acompanhamento. E você veja que essa coisa é muito séria, tanto para quem tem um pouco mais de informação, como para quem tem muita informação. Uma amiga minha ontem comentando, né? Ela falou, eu queria e tal, diminuir, eu falei assim, olha, existe, tá profissional, né? Já viu? Não, eu vou comprar tal injeção. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, para aí. E muitas vezes é gente esclarecida, né? Uma pessoa esclarecidíssima. Eu falei, minha amiga, como é que você vai pegar uma injeção, né? Você vai aplicar essa injeção sem você passar por um médico que é sabedor do processo e você vai querer um efeito. Aliás, isso é um risco até à sua saúde. É isso mesmo. Absurdo, claro, cara. Vamos alguns exemplos. Um paciente tem constipação. O Ozempic, ele causa um pouco de constipação, mas quando eu passo, eu já uso alguma medicação para impedir isso. Aí um paciente que já é constipado... O ponto de equilíbrio, né? Exatamente. Aí ele já tem uma constipação, fica 7 dias, 10 sem ir ao banheiro. Paciente com gastrite, às vezes ele diminui o esvaziamento gástrico, pode dar um refluxo. Então a gente também já entra com alguma coisa evitando isso. Sim. Pô, mas que medicação é essa que dá efeito colateral? Todas dão, mas o Ozempic, os estudos mostraram que é a droga que mais faz perder peso. Então quem trabalha com obesidade e não está trabalhando com Ozempic está atrasado. Está fora do processo. Está fora, cara. É 15% de perda de peso. Tem outra melhor, mas não chegou no Brasil ainda. Qual é? Monjaro. Monjaro ou Tirzepatide. É uma injeção também. É uma injeção, ela vai entregar, já está na semana 115 de estudo. Por isso que eu estou dizendo que o médico tem que estudar. O médico que não estuda não está por dentro das coisas. Não. Monjaro está sendo chamado de bariátrica química. Por quê? Porque ela está entregando uma perda de peso similar da bariátrica, 25% de perda de peso. Mesmo. Será que é a era do fim da bariátrica? A década do fim da bariátrica? Verdade. É possível. Então, a gente não usa ainda porque não tem no Brasil. Está onde já? Em ação? Estados Unidos, já está liberado. Só não chegou no Brasil. Monjaro. O preço do Monjaro é equivalente ao dólar, né? Ozempic? Não É muito mais caro. Muito mais caro. Hoje um Ozempic está em média quanto? R$ 1.100. R$1.100, né? O Monjaro vai sair por quanto? Monjaro atualmente está 9.000, porque você vai comprar em dólar. 9.000. Mas quando o Monjaro vier, o Ozempic vai cair. Exatamente. Essas empresas, elas já estão brigando. Como o Monjaro está entregando uma perda de peso maior, sabe qual é a propaganda do Ozempic? Deixa o Monjaro para obesidade grau 3, grau 2. Doutor, trate o Ozempic, trate o sobrepeso e obesidade grau 1. Exato. Então é uma luta. Com certeza o Ozempic vai cair. E aí nessa guerra de mercado, obviamente, quem ganha é o consumidor, o paciente. Né? E o paciente que tem um médico que está por dentro disso. Porque tem médico que não sabe nem o que é isso ainda. O efeito colateral de quê? Do Monjaro? Do Ozempic? Náusea, constipação, refluxo. E isso que você perguntou, o Monjaro tem menos efeito colateral em relação à náusea. Olha, fantástico. Então, vai ser melhor agora, ainda. É aquilo que ele disse, sabe, Luciano? Tem o efeito colateral, como todo remédio tem. E né? aí, uma gente Agora, o que vai sanar esse efeito colateral
é o profissional. Exatamente. Né? É como você faz a matéria aqui no jornal, né? Nós temos aí as matérias do grupo que são praticadas, né? Eu também tenho a licenciatura em letras, enfim, tenho lá as minhas qualificações, beleza. A equipe toda trabalha a matéria, mas só vai para essa matéria depois de eu lê-la. Isso de domingo a domingo. Então, a possibilidade de nosso nível de qualidade de informação e leitura ser maior do que outros blogs e sites e jornais é muito maior. Porque por trás do jornalista, que eu também sou, tem um professor de língua portuguesa também, que fala, olha, essa chamada está errada. Olha, essa posição da vírgula não pode, aqui cortou o sentido. Essa frase não tem lógica, né? Então, o que vai dimensionar a informação é quem está por trás. E aí, o Ozempic é o médico, É a mesma né? coisa. É o médico. Por isso que o meu paciente, Fantástico. ele fala comigo sempre, ele está perto de mim sempre. Isso aí Como é que está lá a questão... Aracaju tem essa preocupação muito forte com a estética, né? Tem. Mas também com a saúde. Já há essa consciência de que não é só um corpo bonito, que também tem que ter o efeito da saúde. Com certeza. Na verdade, a estética traz o paciente, mas a doença mantém ele. Porque quando ele vem pela estética, eu digo que ele está doente. Sim. Quando a gente diagnostica numa simples bioimpedância, eu digo, você está com obesidade grau 1. Então, sua consulta acabou de virar de estética para uma consulta de saúde. Então, você já tem indicação de remédio sem nada aqui, porque eu já estou vendo que você tem uma doença. Já viu lá, Já né? vi, está aqui. Bioimpedância, simples. Você já fez bioimpedância. Então, você faz a bioimpedância, vem lá o IMC. Eu já sei, obesidade grau 1, grau 2. Então, a estética traz o paciente para mim. Sim. Nada contra a estética. Sim. Estética, a gente precisa estar bem, melhora a cabeça. Tem um paciente que ele era sarcopênico, tinha músculo abaixo do normal. Sim. Quando eu melhorei a musculatura dele, ele falou, doutor, eu não ia à praia. Eu não tirava a camisa. Hoje em dia, bacana. minha autoestima mudou. Vai dizer que isso é só... Isso... Ou seja, a saúde a levou a saúde estética e mental vice-versa, né? também. Estética envolve saúde mental. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui ainda, eu vou fazer agora, tá? Doutor Marlon por Doutor Marlon, quem é? Rapaz, foi que fez. Rapaz, alguém que adora o que faz e está aqui lutando sempre com algo novo. Melhor lembrança do passado? Minha mãe. Desejo maior do futuro? Ajudar mais pessoas na minha área. Haters na sua vida significam? Evolução minha. Um abraço grande, muito boa tarde a todos. Estive com o Dr. Marlon Batista, com a Abacuque Vila Corte. Continuem com o nosso querido Heron Ribeiro, que é um baita jornalista. Luciano, muito obrigado. Acabaram as férias, né? Que ele chega, né? Seu Zé, Luciano voltou, ainda bem, né? Porque parece que queria férias no Caribe a vida inteira. Ainda bem que voltou. Fiquem com o Grupo Jornal de Comunicação, presidente José Arinaldo. Eu, né, humildemente, muito feliz, sou o diretor de jornalismo do grupo inteiro. Fiquem com a casa, com os nossos jornalistas, com os nossos radialistas, porque aqui você tem sempre informação de qualidade. A Rádio Jornal está presente em Sergipe, mas também na Bahia, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. O meu muito obrigado e até a próxima semana, mas fiquem ligados em nossas redes, Rádio Jornal Oficial e Portal Jornal SE, cujas redes têm informações qualificadas todos os dias, a todas as horas, de domingo a domingo. Muito obrigado. Esta é a ZY